Fala, turminha, tudo bem? Aqui é o professor Elton. Hoje nós vamos falar sobre jogos de salão, tá? Especificamente, nós vamos falar sobre o dominó, esse jogo tão tradicional, né? Entre as pessoas aqui do Brasil, aqui de Goiânia, entre as escolas, né? Ele é um jogo bem conhecido. Bom, pessoal, primeiramente, o que é um jogo de salão? Vamos primeiro identificar o que é um jogo de salão para depois nós entrarmos no dominó. Jogo de salão é aquele jogo que desenvolve uma mesa onde não há, né, movimentação corporal e pode ser desenvolvido em pequenos espaços, tanto em grupo como individual, tá? E nesses jogos nós temos o dominó, nós temos a dama, o gamão, o uno, o baralho, né, a carta, se nós podemos jogar vários tipos de jogos. Então, esses são os jogos de salão, tá? O dominó, né, ele surgiu na China em 2043 a.C., a 1882 a.C. E quem, né, inventou ou desenvolveu a técnica foi um soldado chinês, tá? Chamado Hung Min. Então, ele foi o criador do jogo dominó. O jogo dominó nosso, ele é um conjunto tradicional de 28 peças, tá? Que a gente joga aqui no Brasil é esse jogo de 28 peças, onde são pecinhas retangulares, né, dividida em dois quadradinhos onde tem a numeração de 1 a 6, né? Podemos dizer 2, 3, 4, 5, 6. Isso seria a casa do 1, a casa do 2. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Então, são essas a demarcação das pedras de dominó. Bom, o material utilizado, né? Característica construtiva, de que ele é feito? Bom, o dominó ele pode ser feito de várias coisas, né? Os tradicionais são feitos de marfim, né? Aquele chifre de elefante, de ossos e madeiras escuras. Nós temos um modelo aqui das madeiras. Raramente a gente vê essas de madeira, a gente vê mais, né, o de marfim ou de ossos, que é esse branquinho do meio, tá? E nós podemos também construir ele de papelão, de EVA, tem várias formas que nós podemos desenvolver o dominó, tá ok? Então, o material utilizado é pela durabilidade, tá? Porque se for de papelão, se for de madeira ou de marfim ou de osso, vai ter a mesma função. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o dominó, sobre as suas pedras, né? Nós temos um conjunto de duplo 6, né? Ou seja, o que seria isso? O nosso jogo tradicional aqui do Brasil é o duplo 6, ou seja, eu vou de 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nessas casas, igualzinho eu falei no início, no número 1, eu tenho do 1 ao 0, né? 01, 02, 03, 04, até a casa 6. Então, nosso jogo é esse, tá? E as pedras, ela não tem um nome, ela é denominada pela sua numeração. Se eu tiver, por exemplo, uma pedra 1, 2, vai ser a pedra 1, 2, né? 3, 4, 3, 4. Então, ela não tem uma numeração específica, né? Então, isso acontece tradicionalmente aqui. Ela não tem nomeação pelas pedras. O nosso jogo tradicional, nós temos 7 números, de 0 a 6. Então, a casa do zero entra aí, tá? Bom, os conjuntos. O que seriam os conjuntos? Os conjuntos são adaptados ao jogo. Por exemplo, o nosso conjunto aqui é duplo 6. Duplo 6 por quê? O nosso vai de 1 a 6. Aí nós temos em outros países que é utilizado mais pedras. Temos o duplo 9, ou seja, a numeração ia de 0 a 9, né? Duplo 12, de 0 a 12, tá? Então, tem alguns países que ele é trabalhado nesses duplos também. Aqui no Brasil nós temos o duplo 6. Nós temos a pedra de 0 a 6, né? Nós temos casos de duplo 18, né, que temos 190 peças, são dominós, né, de jogos diferentes, maior quantidade,
né? Nós trabalhamos aqui o duplo 6. Vamos falar um pouquinho da regra do dominó. A gente conhece bastante a regra do dominó. O dominó ele pode ser jogado, né, de dupla, ele pode ser jogado de 4 pessoas, ele pode ser jogado de 3 pessoas, né? O que que vai diferenciar muito? A compra da pedra. Nós jogamos aqui em torno de 6 a 7 pedras para cada participante. Se for de 4, a gente trabalha com 7 pedras, né? Porque vai dar a quantidade exata do número de pedra. Se for 3 ou 2, a gente costuma dar de 7 a 6 pedras para sobrar o resto, né? Que é aquele que a gente vai comprar toda vez que não tiver. E lembrando uma coisa importante, que a gente faz muitas vezes errado. O dominó, nós não podemos comprar, por exemplo, eu não tenho uma peça. Eu não posso comprar uma pedra, duas pedras, três pedras no mesmo momento. Eu posso pegar uma pedra, não tenho, eu passo a vez, o próximo vai pegar. Então, muitas vezes, quando a pessoa ela pega uma, duas, três pedras, é considerado roubo, tá? Então, não é aceitável a compra de mais de uma pedra por vez. Quem é o primeiro a jogar? Bom, pessoal, o que sai com carreirão, né? Muitas vezes a gente distribui as peças, o que tiver um carreirão, por exemplo, de 6-6, 5-5, né? Quem tiver o mais alto iniciará a partida. Ou o vencedor da partida posterior também, se for uma regra discutida entre os participantes, ele pode iniciar a partida, mesmo não tendo um carreirão mais alto que o outro, tá? Carreirão ou carroça, tem vários nomes que nós podemos jogar naqueles que é duplo. Por exemplo, 6-6, né? Nós podemos falar, quem é seu carreirão? 5-5, 4-4, entendeu? Esses que vai iniciar a partida. Qual que é o objetivo do dominó? Baixar todas as pedras, né? Ou seja, se eu estou com 7 pedras, o meu objetivo é zerar aquela quantidade de pedra no final do jogo. Mas pode ter casos de fecha que você continuar com a pedra na mão? Pode, tá? Mas essas em jogos profissionais, né, que vale alguma coisa, essas pedras, esse fechamento é irregular, tá? Pode ter um fechamento natural, ou seja, eu não posso jogar para mim fechar o meu adversário. Naquele jogo decorrente, lógico, você vai fazer jogadas técnicas tentando isso ocorrer naturalmente, pode, mas não fechar por vontade própria, tá? Tem que ser natural. Se for isso, é desclassificado, ok? Bom, pessoal, o dominó, ele é jogado na pontuação, eles jogam, né, 6 pontos, ou seja, 6 partidas. Então, a queda, né, se nós vamos fazer uma rodada de 4 amigos, né, de duas duplas, para trocar de dupla, para a dupla sair, nós temos que fazer 6 jogos, tá? Ou 6 pontos. Por quê? Ah, 6 jogos de 6 pontos. Porque tem uma classificação de pontos. Em um jogo comum, por exemplo, que eu bato com uma pedra comum em uma das cabeças, que nós vamos ter duas cabeças no jogo de dominó, eu ganho um ponto, tá? Se aquela pedra minha bate tanto embaixo quanto na outra, na cabeça de cima, eu ganho 2 pontos. Se eu tenho um carreirão, né, aquelas que têm a mesma numeração, a mesma pontuação, eu bato de um lado, eu ganho 3 pontos. Se eu bato dos dois lados, eu ganho 6 pontos. Então, isso tem muito a ver com a pontuação. Não quer dizer que cada partida vai valer um ponto. Uma batida simples vai valer um ponto, né? Então, ocorre isso, tá? Uma partida é 6 pontos. Se eu bater valendo um ponto, vai ser 6 quedas. Se eu bater valendo 2, vai ser, né, consequentemente, 3 partidas. Então, isso varia muito de jogo, né, e da batida finalizada. E quando há um empate, né? Por exemplo, fechou. O que que nós vamos fazer? Bom, pessoal, nós vamos somar a pontuação da mão, tá? Se eu estou com duas pedras, meu adversário com duas, somando as minhas pontuações, eu dou, por exemplo, eu tenho um, dois, três e um três, né? Eu vou ter 5, 9 pontos. Se ele tem mais 9 pontos, eu vou levar a partida. E o dominó, ele tem variações, né, de acordo com regiões.
E essas variantes são muitas, por exemplo, tem o dominó amazonense, que nós estamos falando da nossa região, tá? A jogada de príncipe, estratégia do faro fino, dux play. Então, eles têm várias modalidades, tá? O dominó não é jogado só tradicionalmente. A maioria nós conhecemos tradicionalmente. E o interessante que eu achei sobre o dominó é as nomenclaturas que eles dão. Por exemplo, quando o jogador faz uma jogada errada, né, o seu parceiro, ao invés de, né, agredir verbalmente, ele chama o seu parceiro de príncipe, ou seja, principiante. Ele fez uma jogada errada, aí o parceiro da dor vai chamar de principiante. E se ele persistir no erro, né, errar várias vezes, ele é conhecido como rei, né, que é uma forma amiga de falar retardado. Eu achei isso muito interessante pela nomenclatura dos jogos de dominó. Tá, pessoal? Então, e nós temos essa variação. Tem a variação pé de galinha, que é esse desenho que está aqui. E isso varia de acordo com o jogo que você tem na sua região, tá? Ou no seu país. Bom, pessoal, a aula foi isso, uma aula tranquila, uma aula de jogos de salão. Na próxima semana nós vamos trabalhar os jogos de salão, mas vai ser outra modalidade, tá? E deixar essa frasinha para vocês: o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos no dia a dia. Ou seja, né, de Robert Collins, nós vamos crescendo, cada dia a gente cresce um pouquinho. Fiquem com Deus, até a próxima aula.